Hoje a gente precisa conversar sério sobre o que está acontecendo no Real Madrid. Porque quando dois garotos como Rodrigo e Endrick quase mudam o destino de um gigante europeu, aí não estamos falando só de futebol, estamos falando de um time que está no limite, emocionalmente esgotado, e de um treinador que pode ter sido salvo por detalhes, por centímetros, por um cabeceio na trave. Rodrigo finalmente reencontrou o gol depois de 32 jogos. Endrick entrou com fome, incendiou o Bernabéu e em poucos minutos fez mais do que muitos fizeram em 90. E mesmo assim, o Real Madrid saiu derrotado, vaiado, pressionado e com Xabi Alonso cada vez mais perto de uma corda que aperta mais a cada rodada. Hoje você vai entender por que esses dois jogadores quase viraram heróis num cenário completamente caótico. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o vídeo de hoje está forte. A crise do Real Madrid não é mais um rumor. Ela tomou forma, ganhou rosto, ganhou voz dentro do Bernabéu. A derrota para o Manchester City por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu não foi apenas um tropeço. Foi a segunda queda seguida em casa, algo muito raro para um clube desse tamanho, e que escancara um time emocionalmente instável, tecnicamente irregular e taticamente perdido. E o curioso é que, mesmo sem Mbappé, o Real começou melhor. Já no primeiro minuto, Vinícius Júnior recebeu na entrada da área, foi derrubado por Matheus Nunes e, imediatamente, o estádio explodiu pedindo pênalti. O árbitro marcou, mas o VAR corrigiu. A falta foi fora da área. Na cobrança de Valverde, a bola bateu na barreira e foi à linha de fundo. Mas o Madrid já parecia ligado, agressivo, querendo resolver rápido. E o gol realmente saiu cedo. Depois de um contra-ataque bem construído, Bellingham lançou Rodrigo, que invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar. O primeiro gol do brasileiro desde março, encerrando uma sequência de 32 jogos sem marcar. O Bernabéu vibrou, mas vibrou com uma mistura estranha de alívio e preocupação, porque dentro de campo o time não passava a sensação de controle. E essa sensação ficou ainda mais evidente quando logo na sequência, após cobrança de escanteio, Courtois deu rebote no meio da área e Nico O'Reilly completou para o gol, empatando o jogo sem qualquer marcação próxima. O Real, que já lutava contra a pressão dos últimos resultados, sentiu. E pioraria no final do primeiro tempo. Rudiger derrubou Haaland na área. O VAR confirmou o pênalti e o atacante norueguês deslocou Courtois com tranquilidade, virando a partida. O Bernabéu ficou em silêncio. Era um time sem confiança, sem organização, sem reação.
Isso gerou algo que há muito não se via: vaias pesadas no intervalo e depois, ao fim do jogo. O torcedor está claramente no limite. Só que, apesar disso tudo, alguns jogadores ainda tentavam manter o time vivo. Vini perdeu chance clara. Rüdiger quase marcou em uma cabeçada. E o Real ameaçava aqui e ali. Mas nada consistente. Nada que realmente mudasse a dinâmica da partida. Aliás, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais a manter esse conteúdo chegando para você com qualidade. Voltando ao jogo. Na segunda etapa, o Real até voltou mais agressivo. Bellingham quase empatou com uma cavadinha que Cherki e Doku responderam, obrigando Courtois a fazer grandes defesas. Era um duelo tenso, elétrico. Mas o Manchester City parecia mais maduro, mais pronto para decidir. E o Real Madrid, mesmo tentando, não encontrava soluções, principalmente no ataque. E é justamente aí que entra uma das decisões mais questionadas de Xabi Alonso, a utilização de Gonzalo Garcia como titular. Sem Mbappé, o jovem até ganhou a vaga, mas praticamente não participou do jogo. Não ofereceu profundidade, não se movimentou com agressividade e pouco somou ao ataque. A torcida percebeu. E parte da irritação também vem daí. O torcedor sente que o time está fragilizado e que algumas escolhas do treinador pioram a situação. E enquanto essa história se desenhava dentro de campo, um nome começou a ser pedido cada vez mais alto no estádio, quase como um grito de desespero: o nome de Endrick. A entrada de Endrick mudou não só o ritmo do jogo, mas a atmosfera inteira do Bernabéu. Xabi Alonso colocou o garoto em campo aos 79 minutos, muito mais tarde do que a torcida gostaria, e a reação foi imediata. O Real Madrid, até então desconectado e sem brilho no ataque, passou a ganhar profundidade, movimentação e agressividade. Endrick recebeu bolas, brigou, girou, buscou jogo, finalizou 2 vezes e, no seu melhor momento na partida, acertou uma cabeçada que explodiu no travessão de Donnarumma. Era o tipo de lance que poderia não apenas empatar o jogo, mas também mudar completamente a narrativa da noite e, quem sabe, aliviar a pressão enorme que hoje pesa sobre Xabi Alonso. Carreiras, foi no fundo, cruzamento! E essa pressão não vem só da imprensa ou da diretoria. Vem principalmente da arquibancada. Nas redes sociais, os torcedores foram diretos, indignados com o pouco tempo dado ao brasileiro. Um deles disse: "Não existe o Endrick não ter minutos. A menos que exista uma justificativa de comportamento, dele se negando a treinar ou algo assim, não existe. Estamos falando de um dos maiores talentos da próxima década no futebol." A crítica é clara. Não é apenas sobre o talento do garoto, mas sobre a falta de lógica em deixá-lo tão pouco envolvido em um time que sofre justamente por falta de alternativas ofensivas. E teve mais. Outro torcedor não perdeu tempo e soltou: "Esse moleque mofar no banco é uma injustiça grande. Endrick poderia ajudar muito mais esse Real Madrid. Pobre taticamente." Essa fala sintetiza o sentimento geral. O Real está travado, sem criatividade, e tem um jogador explosivo, ousado, faminto, sentado no banco. A frustração aumenta quando você compara o impacto de Endrick com o desempenho de Gonzalo Garcia, que começou como titular, mas praticamente não apareceu no jogo. E essa comparação ganhou força com outra declaração. Endrick, em menos de 5 minutos, fez muito mais que o Gonzalo Garcia. Quase gol do moleque, no travessão. Essa não é apenas uma crítica. City, somada ao tropeço para o Liverpool e ao revés contra o Celta de Vigo, coloca o treinador em uma situação extremamente delicada. Não é só o resultado, são as decisões. Escalações que não funcionam, substituições tardias, um time que não responde emocionalmente e que parece longe do que o torcedor espera. E a torcida sente isso.
A fala circulando entre madridistas agora é de pura frustração. Atitudes como deixar Endrick mofando no banco, enquanto outros jogadores não rendem, estão amplificando a pressão de forma gigantesca. E o mais impressionante de tudo é que, mesmo em meio a essa tempestade, são dois jovens brasileiros que acabam trazendo um certo fio de esperança ao torcedor do Real Madrid. Rodrigo reencontrando o gol depois de tanto tempo, Endrick entrando e mudando o ritmo do jogo em poucos minutos. Esses são sinais de que ainda existe talento suficiente para virar a temporada. A grande questão agora é: Xabi Alonso conseguirá aproveitar isso? Ou o Real Madrid vai seguir desperdiçando jogadores decisivos enquanto afunda cada vez mais em seus próprios erros? Quero muito saber a sua opinião. Você acha que Xabi deveria permanecer no cargo ou já passou da hora de uma mudança? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos capítulos dessa novela do futebol europeu. Nos vemos no próximo vídeo.